E aí, eu sou o Bruno e sejam bem-vindos ao canal Inteligência Fantástica. Marco Polo descreveu dragões puxando carroças na China? Os dinossauros só foram extintos 500 anos atrás? Existe a possibilidade dos dinossauros ainda estarem vivos em algum lugar da floresta amazônica? Vamos tentar imaginar isso com a ajuda da inteligência artificial? Rola a intro. Recentemente rolou no podcast Inteligência Limitada do Rogério Vilela um debate entre criacionismo e evolucionismo. Mas pera, deixa eu só voltar um pouquinho para tentar explicar para quem não tá muito por dentro do assunto. Em um programa do Flow, que é outro podcast gigantesco dessa plataforma, 2 criacionistas foram lá e deram uma série de informações totalmente disruptivas que foram consideradas como uma verdade científica, o que naturalmente acabou gerando uma grande repercussão na internet. Divulgadores científicos como o Sérgio Sacani e o Pirula foram mencionados nesses programas, o que acabou gerando uma série de vídeos respostas, reacts, outras participações em podcast, não só deles, como outros divulgadores científicos e especialistas das áreas. Enfim, tem um monte de coisa que movimentou a internet, culminando então nesse debate que reuniu 3 criacionistas e 3 evolucionistas. Eu tentei sintetizar ao máximo o que aconteceu, mas existe um vasto material sobre isso no próprio YouTube. O fato é que um dos argumentos dos criacionistas é de que os dinossauros teriam convivido com os seres humanos. Isso porque, se a gente pegar o livro do Gênesis, tudo foi criado ao mesmo tempo, logo, não teria como os dinossauros não terem convivido com os seres humanos. O que eu, particularmente, nem vou entrar no mérito, porque tem um monte de canal excelente de divulgação científica que faz isso por aí. Mas pra mim, a parte interessante disso tudo foi essa daqui. De que, de fato, dinossauros foram extintos há poucos anos. Marcos. Evidências de relatos históricos sobre dinossauros. Marco Polo, quando chega na China, ele fala assim, olha, dragões puxavam as carroças dos reis lá, não era rei, né? Naquele tempo. Imperadores chineses. Marcos. Ele falou assim: quanto tempo você acha que os dinossauros foram extintos? Eu acho que uns 500 anos atrás. Marcos. Se a gente pegar e extrapolar, hoje no planeta Terra existem 13,5 milhões de quilômetros quadrados de florestas tropicais. De tudo isso, menos de 1% foi pesquisado até agora. Tá? Que a gente sabe o que tem lá dentro. É um número bem baixo. Não sei se é só 1% não, viu, Adalto? Eu acho que tem bem mais. Depende do grau de pesquisa. Depende do grau de pesquisa. Exato. Eu estou pegando assim, principalmente pela quantidade de novos organismos que são descobertos anualmente. Tudo bem. Tá. Nesse ponto, ok, podemos ter uma concordância, porque a maioria desses organismos são pequenos, são, tipo, sei lá, artrópodes e tal. Mas, Isso. Então a pergunta que a gente faz é o seguinte: se você tem uma área tão grande assim, e você pega e afirma que literalmente eles estão extintos, você está jogando toda uma probabilidade fora deles ainda não estarem extintos. Então vamos só tentar organizar e colocar uma linha histórica. A gente começou ali com os relatos sobre Marco Polo, que são mais ou menos de 1270, e aí a gente foi para 500 anos atrás e chegou até nos dias de hoje aí na floresta amazônica. Bom, essas afirmações só cabem em um campo, que é o campo da ficção, que é justamente o que a gente gosta nesse canal aqui. Mas como Hollywood já fez de uma maneira excelente imaginar como seriam os dinossauros nos dias atuais, a gente decidiu perguntar para a inteligência artificial como seria se os portugueses tivessem chegado no Brasil 500 anos atrás e se deparado com dinossauros. A nossa história começa então no ano de 1500, com Pedro Álvares Cabral liderando uma grande expedição rumo ao oeste, navegando pelo vasto Oceano Atlântico. Seu objetivo era encontrar uma rota para as Índias, mas em vez disso, ele chegou a uma terra desconhecida, que mais tarde seria chamada de Brasil. Bom, aqui a gente começa um pouco alinhado ali aos livros de história, didáticos e etc, que a gente tem no ensino básico e fundamental. Ao desembarcar em uma praia deslumbrante e exuberante, Cabral e sua tripulação foram recebidos por uma visão incrível e surreal. Entre as árvores da densa floresta tropical, eles puderam avistar gigantescas criaturas pré-históricas. Tá, ChatGPT, acho que aqui a gente tem que parar de chamar de pré-histórica, né? Afinal, elas são históricas agora. Incluindo o temível T-Rex, vagando livremente. A tripulação ficou atônita, sem conseguir acreditar no que seus olhos viam. No entanto, a maior surpresa estava por vir, quando eles notaram que os nativos indígenas não só conviviam com essas criaturas gigantescas, mas também as respeitavam e pareciam viver em harmonia com elas. E mesmo usando o recurso visual do Midjourney, fica difícil tentar imaginar essa situação, né, em que você teria ali os seres humanos
convivendo, meio que domesticado esses animais, né? Uma parada meio Flintstones, mas não na Idade da Pedra, numa idade de 500 anos atrás, com indígenas e tudo mais. Enfim, os indígenas, então, liderados ali por um cacique corajoso chamado Tupinambá, receberam Cabral e sua tripulação com uma mistura de curiosidade e cautela. Tá, calma, então o ChatGPT aqui ele já foi pra uma coisa totalmente diferente, em que os índios vão ficar amigos dos portugueses, aparentemente. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Eles explicaram que há gerações suas tribos habitavam essas terras e aprenderam a coexistir com os dinossauros. Já que esse argumento está sendo usado para provar uma teoria, a gente pode sim, para a ficção, ativar a suspensão de descrença e imaginar que os indígenas iam conseguir se comunicar com os portugueses na mesma língua para explicar para eles algo. Num primeiro momento, eles acabaram de se encontrar aqui, hein? Eles acreditavam que essas criaturas eram sagradas e, através do respeito mútuo, mantinham uma relação de equilíbrio com o ambiente. Cabral e seus homens, inicialmente temerosos, logo perceberam que a convivência harmoniosa entre humanos e dinossauros poderia ser uma oportunidade para aprender e explorar um novo modo de vida. Vamos imaginar aquilo que a gente sabe de história e aquilo que a gente está ouvindo aqui. Os portugueses, quando eles vieram para o Brasil, eles tinham um avanço tecnológico bélico que permitiu com que eles dominassem a população que aqui vivia, né? Então, escravizassem os indígenas e tudo mais. Aqui a gente tem indígenas que eles têm dinossauros domesticados que eles podem usar como arma contra aqueles portugueses, inclusive, certo? Porque são criaturas gigantescas, incluindo o T-Rex, pela nossa história. Mas eles preferem explicar para os portugueses como poderia ser vivido de maneira harmoniosa. Bonito. Bem bonito. Eles testemunharam como os indígenas aproveitavam as habilidades dos dinossauros para a caça e a proteção de suas aldeias, enquanto os animais encontravam segurança e cuidado na mão dos humanos. A expedição de Cabral estabeleceu um contato amigável com os indígenas, trocando conhecimento e experiências. Ou seja, nesse mundo em que existem dinossauros no Brasil há 500 anos atrás, os indígenas eles ficariam amigos dos portugueses. Então esquece tudo que você aprendeu nos livros de história e olha, que bonito seria esse mundo imaginado pela inteligência artificial. Os europeus ficaram maravilhados com a sabedoria dos nativos. Não, cara. Bom, vamos lá. Na verdade, os europeus olhavam para os nativos como bárbaros quase, né? Como alguém que eles tinham que catequizar, tinham que fazer todo um processo de ensinamento, porque aquele povo ali não era um povo que tinha sabedoria. Mas, se existissem dinossauros, que eram animais totalmente desconhecidos na Europa, e eles chegassem aqui e achassem uma tribo que tratava esses animais quase como sagrado, isso teria uma inversão de valores. E os indígenas iam acabar sendo tratados ali como extremamente elevados culturalmente perante os europeus que estavam num processo de dominação histórica. E mais ainda, como eles compreendiam os padrões de comportamento desses animais imensos. Eu acho que essa aqui foi a minha parte favorita do texto que o ChatGPT deu pra gente. Ao longo dos anos, essa relação entre europeus, indígenas e dinossauros foi se fortalecendo. Cara, o ChatGPT tá tratando os dinossauros aqui quase como que uma figura mitológica, de tão surreal que é essa história dos seres humanos estarem convivendo ali com os dinossauros. E colocando os dinossauros num patamar ali elevado ao das outras espécies, inclusive. Tá simplesmente ignorando todas as outras espécies de animais que existiam. Que loucura. Os exploradores compartilharam sua tecnologia e conhecimento com os nativos enquanto aprenderam com eles sobre a convivência respeitosa com a natureza. A gente sabe como aconteceu esse processo. O encontro entre Pedro Álvares Cabral, sua tripulação, os indígenas e os dinossauros, especialmente o T-Rex, marcou um momento histórico de descoberta e aprendizado mútuo. É isso, não tem muito mais o que acrescentar nessa imaginação aqui do ChatGPT. Se eu já achava que a mente humana era capaz de imaginar coisas fantásticas antes, depois dessa história aqui, dada como um fato científico, ficou muito mais interessante o quanto a nossa mente consegue ali ser fantástica. E olha só que legal, ele ainda trouxe uma parte do texto dizendo como seria o futuro dado esse conhecimento histórico obtido pela viagem de Cabral. Cabral, fascinado pela coexistência entre humanos e dinossauros, reconheceu a importância desse equilíbrio e buscou preservar essa relação. Ele levou essa descoberta de volta para Portugal e compartilhou com outros exploradores e estudiosos. Vamos pegar o argumento que foi usado ali no podcast e vamos imaginar que isso realmente aconteceu. Então a gente teria
a possibilidade de ter animais que eram gigantescos, ainda que eles fossem filhotes, né? Eles deveriam ter uma estatura mediana, provavelmente, de acordo com o registro fóssil e tudo mais. E quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles teriam encontrado com esses animais e não teriam um único relato, não teriam uma única espécime desse bicho sendo levado para a Europa para estudo ou coisa do tipo. Fica um pouco estranho essa história, né? Bom, pelo menos na versão imaginada pela inteligência artificial, é exatamente isso que Cabral vai fazer. Se liga só. Ele levou essa descoberta de volta para Portugal e compartilhou com outros exploradores e estudiosos, despertando um novo interesse científico sobre os dinossauros e suas interações com os humanos. Cara, eu acho que essa parte aqui é tão boa porque a própria inteligência artificial refuta todo esse miticismo de essa coisa que foi colocada de uma maneira tão estranha ali no podcast, porque é claro que ao você se deparar com algo tão grandioso, né, tão gigantesco quanto a coexistência de seres humanos com dinossauros, o mínimo que seria feito, ainda mais considerando ali as grandes navegações e as explorações europeias, seria o mínimo ter alguém estudando tudo isso, né, algum cientista envolvido, trabalhos desenvolvidos nessa área, mas não, apesar deles terem coexistido com seres humanos 500 anos atrás, não tem nenhum registro sobre isso na história. Ora, e aqui vai ficar ainda bem mais interessante. A ideia de que dinossauros eram animais sagrados e dignos de respeito começou a se disseminar, levando a uma abordagem mais ética em relação à exploração da preservação da vida selvagem. Bom, acho que também não é o que aconteceu, né? Quantas espécies já não foram extintas por conta de ação humana e quantas ainda não estão em ameaça de extinção justamente por conta da ação humana. Além disso, o conhecimento adquirido com os indígenas sobre a convivência com os dinossauros, toda vez que eu tô tentando ler eu começo a rir porque eu não consigo nem continuar. Sobre a convivência com os dinossauros trouxe avanços na medicina, na engenharia e em outras áreas do conhecimento. Cara, acho que isso bugou tanto o ChatGPT que qual é a relação que a convivência com os dinossauros teria de avanços na engenharia, na medicina? Pô, sei lá, dá pra gente extrapolar muito e achar que sim, mas qual é a relação, ChatGPT? Você tá viajando. Os nativos possuíam uma compreensão profunda das plantas e animais locais, incluindo as propriedades medicinais de algumas espécies, e compartilharam esse conhecimento com os europeus. E aí é essa parte aqui que o ChatGPT, mesmo falando de uma coisa totalmente estapafúrdia, ele vai trazer um elemento que é muito importante pra gente comparar com a realidade. A presença dos dinossauros também teve um impacto cultural profundo. As histórias, mitos e tradições indígenas relacionados a essas criaturas foram valorizadas e passadas adiante, enriquecendo a identidade cultural das comunidades locais. Essa nova perspectiva também influenciou a arte, a literatura e as representações visuais da época. E a gente ainda tem esses outros elementos que estão fora do campo científico, como a arte e a literatura, que deveriam corroborar com isso, né? Não é possível que não ia ter um escritor da época que não ia mencionar nisso, nem que fosse um romance literário ou algo do tipo. Bom, vamos lá ver como o ChatGPT encerra essa história aqui. A história alternativa da chegada de Cabral ao Brasil com a convivência entre humanos, indígenas e dinossauros nos permite imaginar, cara, essa palavra é muito importante, principalmente nesse canal aqui, onde a gente está usando uma inteligência artificial para falar de fantasia. Isso aqui é uma obra fantasiosa, ficcional, e eu faço questão de deixar isso muito claro aqui. Nos permite imaginar um mundo em que a harmonia com a natureza e o respeito pela vida selvagem são fundamentais. Ele nos convida a refletir sobre a importância da preservação da biodiversidade e das tradições culturais, além de destacar a necessidade de vivermos em equilíbrio com o meio ambiente. Pois é uma história bem fantasiosa que nos faria pensar em muitas coisas de como teria sido diferente toda a história da humanidade se esse tivesse sido realmente um fato. Então é isso, é assim que a inteligência artificial imagina como o mundo teria sido impactado caso tais afirmações criacionistas fossem verdadeiras. Espero que vocês tenham gostado e conta pra gente qual foi a parte dessa história que você mais gostou. Não esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que acreditou no T-Rex vegano, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E a gente quer saber de vocês quais outras histórias vocês querem ver por aqui, então segue a gente nas outras redes sociais. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Inscreva-se no canal para você não ficar de fora de nada. E também tem 2 sugestões aparecendo para você ficar mais um pouquinho com a gente.